Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Papo de Pastor. Pastor Léo aqui. Pastor Alci. Papo de Pastor Rouco ainda, né, Alci? Ainda. Tô saindo. Tô saindo também, mas a voz voltou não. Tá? E aí, Alci, tudo em paz? Tudo bem, graças a Deus. Bom. E você? Tudo em paz. Graças a Deus. Se eu tossir aqui, não se assustem. Rapaz, é uma gripe, uma virose de 15 dias, meu amigo. Como é que pode? Mas assim, graças a Deus, eu só tô com a tosse e a rouquidão. Graças a Deus, eu tô com mais nada não. Tô quase zerado também. Semana passada tava ruim. Tá? E tu, Norton, tudo jóia? Tranquilo. Eu tô bem. Tá sem gripe, sem virose. Tranquilo. Empolgado pra ir lá pra terra que manda leite e mel. Amanhã eu tô chegando em Recife. Vai trazer meu bolo de rolo pra gente. Vou pensar no caso. Tá certo. E eu tô falando tranquilo assim, pastor, porque o tema de hoje diz esse O tema de hoje tá incorporando personagem, né? Exatamente. Alci, vai falar sobre o que hoje? Estados Unidos aconteceu uma coisa essas últimas semanas, né? Foi. E o presidente Joe Biden, ele fez o quê? Eu vou até citar aqui o que um pastor muito conhecido aí mencionou, fazendo alusão a essa notícia. O pastor Antônio Carlos Costa, conhecido aí de muitos presbiterianos, ele diz: o perdão de John Biden a todas as pessoas condenadas pelo porte de maconha é um marco na história da democracia americana. Golpe frontal em lei draconiana burra ineficaz. Vamos fazer isso no Brasil também? Mas é o que ele pergunta, viu? Perguntaram para trazer o assunto da política, perguntaram isso pro Lula no podcast. Vai descriminalizar a ervinha do capeta? O cara perguntou desse. Tema, né? Aí mas para a resposta de Lula, para ser justo, ele até disse: isso é um assunto do Congresso. Foi esperto. Foi muito esperto, diga-se de passagem. Né? E o Bolsonaro sempre disse que foi contra, né? Aí ele disse: isso é um assunto do Congresso. Deu a resposta politicamente correta, por assim dizer, né? Mas esse é um assunto que sempre é pauta no Brasil também, e agora com essa lei lá fora ganhou, né, recentemente, e quando digo recentemente, há alguns poucos anos aí, Portugal descriminalizou, né? A Holanda sempre foi descriminalizada, e aí nos Estados Unidos, é só para explicar a diferença. Isso aí foi um perdão para gente que estava preso, para o pessoal sair da cadeia. Mas em alguns estados já é descriminalizado. Entendeu? Uso recreativo, Uso recreativo, que tem loja lá que vende. E ficou claro aí também que essas pessoas que saíram da cadeia, que estavam presas por tema por porte. Isso, né? por porte. Não era o famoso uso recreativo, de fato. Não. Só para deixar claro para o pessoal aí também. Isso. Então, veja. O ponto, então, do debate aqui que a gente vai conversar é o seguinte. Vamos tentar levar o debate para duas pontas. Tem aquela pergunta que eu costumo brincar que todo maconheiro faz. Que é pecado o cara fumar maconha? É a pergunta que eu fiz pro senhor, né? Oi, pergunta aí que eu tu fuma maconha, não? Porque essa é a pergunta que todo maconheiro faz. Todo maconheiro faz. O cara quer identificar um maconheiro, eu quero perguntar logo na bucha. O pastor respondeu pra mim. A câmera tá ligada aí ou tá só o áudio? Não, aqui a minha cara, as pessoas vão ter certeza que eu... Certeza que tu é maconheiro, mas graças a Deus você não é. Então, eu perguntei pra ele. Lógico, não no caso é pecado, porque é crime. Mas se a gente descriminalizar, aí a gente pode conversar de novo, pastor. É essa a nossa pauta de hoje. Veja, Norton, o ponto para mim tá aí, sabe? Um cristão, ele não pode... Aí, veja, eu tava... A gente tá perto da festa para quem celebra do Halloween, né? Sim. Dia 31. E nos Estados Unidos, aqui como o Halloween ainda não é uma coisa estigmatizada, aqui virou no carnaval. É a apropriação cultural, que o cara não pode mais se fantasiar de índio, não sei o quê, que ele está se apropriando da cultura da pessoa. Veja, o exemplo que eu sempre dou é o seguinte. Aí, os colonizadores brancos, sanguinários, beleza. Vou dar só um exemplo. Chega lá a expedição espanhola no México, ali no Peru e tudo, e encontra a civilização asteca, fazendo sacrifício humano. Tá lá, fazendo sacrifício humano, botando lá um altar, um homem, uma mulher, não sei o que, e sacrificando o coração para Quetzalcoatl lá. Um cristão vai olhar para aquilo e vai dizer assim: não, eu tenho que respeitar a cultura. Tá entendendo? Então, mesma coisa, o cara vai chegar numa tribo africana, como existe até hoje, por exemplo, alguns casos de canibalismo, bem mais a fundo canibalismo, ou de jogar a criança fora porque
nasceu com defeito. Um defeito qualquer. Né? E aí, ou seja, isso não é crime lá. Então eu vou apoiar aquilo porque não é crime. Então, para mim, um debate, antes de entrar no mérito da maconha, propriamente dito, o debate de um cristão é o seguinte: como é o posicionamento de um cristão com a lei? Uhum. Sabe assim? Para mim, o debate começa aqui, aí a gente desce para alguns assuntos. Uhum. E é aqui onde o meu posicionamento não é lá muito popular, mas eu queria te ouvir primeiro. O relacionamento do cristão com a lei? Assim que eu digo assim, com a lei. Vamos fazer uma divisão pragmática aqui. Com a chamada lei secular. O meu posicionamento sobre isso, ele não é lá a coisa mais popular do mundo, não, mas eu queria te ouvir primeiro. Bom, eu acredito que se a gente olhar só para o Antigo Testamento, a gente vai acabar caindo na teocracia. Em contrapartida, se a gente olha para o Novo Testamento, eu não poderia dizer que as coisas estão um pouco nebulosas, longe disso, mas a gente vê de fato limites sendo colocados. Então eu vou para a confissão de fé, que eu acho que clareia bastante, né? Então eu tenho uma posição da confissão de fé em que a lei, via de regra, o cristão deve obedecer. A lei moral. A lei moral, a lei humana deve obedecer. Contudo, a depender de que lei for, existe espaço para a famosa desobediência civil. Entendeu? Então, em linhas gerais, eu diria isso. Agora, para entrar em minúcias, é que eu teria que ver, de fato, como, por exemplo, a própria lei da maconha, ou seja, uma lei dessa, né? Você falou lá da África, mas aqui a gente sabe de tribos indígenas muito parecidas com essa questão de sacrifício humano, né? O primeiro livro que eu li de literatura brasileira, o famoso As Aventuras de Tibicuera, de Érico Veríssimo, né? Ele vai contar a história de Tibicuera, que quase foi jogado de um penhasco pelo pai, justamente porque, eu não me recordo exatamente se ele tinha um defeito ou se a família não tinha condições de criá-lo, mas isso é comum em algumas tribos indígenas. Pois bem, se a lei permite que os indígenas façam isso, a gente deve apoiar? Não. Então, em termos gerais, eu diria isso. A gente tem que obedecer toda a lei humana, toda a lei secular. Mas, a depender de alguma lei que seja injusta à luz da lei moral de Deus, aí a gente tem espaço para desobediência civil. Basicamente isso. Entendi. O meu ponto, assim, eu concordo com tudo que você falou, óbvio. Mas o meu ponto é um pouco antes. Porque, veja, a gente estava conversando aqui um pouquinho off, que o argumento para muitos é aquela ideia assim: meu amigo, para que ter uma lei se a pessoa não vai obedecer? Então vamos lá. A gente está até expondo aqui os mandamentos. Qual é o sentido de Deus colocar uma lei, não cobiçarás? O próprio apóstolo Paulo em Romanos ele vai dizer o quê? Meu amigo, eu só sabia que a cobiça era pecado porque na lei está escrito: não cobiçarás. Para Paulo aquilo ali era tão natural do coração dele que alguém de fora pensou: ei, só que, e aqui não sei nem se vai dar tempo de poder abordar tudo. Para mim, Alci, se você perguntar para mim assim: pastor, qual é um dos top 10 livros que o cara tem que ler antes de morrer? Para mim, um desses top 10 é A Doutrina do Conhecimento de Deus, do John Frame. Acho que você até já falou aqui. Para mim é um livrão. Eu recomendo todo ser humano um dia ler esse livro. Veja, ele ali é uma versão muito mais resumida e condensada do que Van Til, Clark pensam. Sabe? Mas eu acho o John Frame um pouco mais didático. E aí, resumindo, o que é que o John Frame coloca à luz de Romanos 1? Quando Paulo vai dizer sobre o conhecimento de Deus em Romanos 1, veja que Paulo vai dizer que todo ser humano não é que pode conhecer a Deus. Pode ler o texto. Todo ser humano conhece a Deus, Norton. Ele não, veja, então, para Paulo em Romanos 1, o conhecimento de Deus não é possível. Ele é inato. Só que aí um ser humano faz um esforço contra esse conhecimento. Ele vai negar o Criador, deturpando a realidade, que vai ser o tema do podcast da semana passada, que ele conversou semana passada, no caso que está aí na segunda. Deturpa a realidade para adorar a criatura. Então, qual é o meu ponto? Quando Deus dá as leis, aquelas 10 ali, tudo aquilo ali ataca uma nota do coração humano, porque ele tem conhecimento de Deus. Você está entendendo? Ele sabe que aquilo ali, por exemplo, deixa eu dar um exemplo simples. O cara diz assim: toda forma de amor é válida. Beleza. Pega um cara que defende isso e pergunte assim pro cara: então você acha que um pai pode namorar uma filha? Consentimento. Estou falando pedofilia, não. Um pai de 43 anos namorar uma filha de 20.
Tem problema? Consentimento. A filha, não, eu quero namorar o meu pai. Eu sou apaixonado pelo meu pai e eu quero ficar com ele. Tu vê problema nisso? Claro. Tu vê problema nisso, Norton? Com certeza. Qual é o crime? Não tem crime. Tem não? Problema. Tá entendendo? Então, ou seja, veja que a própria sociedade vai colocar... Peraí, isso aí já é demais, aí você está exagerando. Então, o problema está exatamente aí. Quanto mais a gente estica a corda, mais coisas como essa vão ser liberadas. Esse é o ponto. Esse, para mim, é o ponto. Então, quando eu falei que minha posição não é muito popular, é porque eu assumo que as leis, elas devem, mesmo hoje no mundo caído, devem ter um reflexo baseado na palavra de Deus, porque Deus criou o ser humano moralmente capaz. Sabe? Então, eu não tenho dificuldade com isso. Não tenho dificuldade com isso. Eu vi recentemente um comentarista norte-americano comentando isso. Ele fala assim, rapaz, o problema é que as pessoas falam entender uma coisa. Quem fez a lei norte-americana, a Constituição, assume um povo moral e temente a Deus. Se você tira isso, de fato, a Constituição... Brrr. Aí aqui no Brasil sempre tem o velho argumento do Estado laico. Mas o Estado é laico, mas o Estado é laico. E aí entra para mim exatamente o ponto. Então, quando o apóstolo Paulo vai dizer a questão da lei, em Romanos 13, quando ele fala de não traz a espada sem justiça, qual é o conceito de justiça que o apóstolo Paulo tem ali? Romanos 13, né? 13, isso. Qual é o conceito de justiça que o apóstolo Paulo tem ali? Sabe? Então, para mim o debate, Alcides, sobre isso, teocracia, você falou, é interessante. Como, veja uma separação com uma coisa que eu tenho lido um pouco sobre. No Antigo Testamento, adultério matava. Mas no Novo Testamento, não mata. Mas veja que continua pecado. Existe uma lei ainda dentro da igreja. Paulo, 1 Coríntios 5, bota o adúltero para fora. E condena claramente aquilo. Então, você vê que no Novo Testamento, meio que o adultério mudou a esfera do trato. No Antigo Testamento era uma esfera civil. No Novo Testamento virou uma esfera basicamente eclesiástica. Você não vê Paulo olhando para aquele adúltero de 1 Coríntios 5, entrega ele às autoridades. Você vê que o assunto é tratado na igreja, intracorpos, sabe? Então, quando eu olho para isso, você vê que um cristão ele pode continuar dizendo, meu amigo, isso aqui é errado, mesmo que a lei diga que não é. Mesmo que a lei diga que não é. E esse argumento do crime foi uma coisa que eu já disse aqui no podcast várias vezes. Essa vai ser a porta que, por exemplo, o movimento homossexual vai entrar nas igrejas. Pode anotar. Com base... O argumento de que isso aí não é crime porque o senhor está criticando. Não vou nem entrar no aborto, né, nem em questões tão evidentemente claras. Mas a questão, então, à luz do que tu estás dizendo, em havendo aqui no Brasil o que houve lá nos Estados Unidos, o cidadão pode ser pego fumando e não ser então preso, um uso recreativo, mas a igreja, em contrapartida, pode ter uma visão diferente. Deve. E, consequentemente, disciplinar, por exemplo, exatamente, um membro que faça uso recreativo da maconha. Exatamente. O ponto para mim, tá? E aí, veja, e aí entra aquela esfera, então, pastor, então o senhor é contra descriminalizar a maconha. Veja, irmãos. Esse é o ponto principal dessa conversa. Certo. Então, descriminalização. Por que eu sou contra? O que, consequentemente, desculpa te interromper, mas o que, consequentemente, a gente pode concluir que nessa visão é irrelevante, porque o ponto é, mesmo que seja permitido, mesmo que o aborto seja permitido, mesmo que seja lá o que exatamente for, aqui na igreja de Cristo vai ser tratado de uma outra maneira. Exatamente. Então, mas a gente está falando do todo, não só do contexto da igreja. Está falando da política da descriminalização da maconha. Né? Saber se isso de fato ia ajudar, se ia piorar. Como é que tá os países, por exemplo, falou, a Holanda lá sempre foi legalizado. A gente olhar para o Brasil e olhar lá para o país que é legalizado o uso da maconha. Como é que está a questão da criminalização, por exemplo, do crime? Criminalização, no caso, do crime. Em relação ao tráfico, por exemplo, da maconha. Não é permitido. Então é crime, é tráfico, não pode ser vendido. Legalmente, em qualquer lugar, né? E aí o cigarro, a gente estava comentando sobre isso. É uma discussão muito simples, básica, quando vai se falar sobre isso. Né? O cigarro é legalizado.
a bebida legalizada. Aí você vai pegar o que faz mais mal, que deixa a pessoa mais perigosa, entre aspas, vamos falar assim. O álcool, a pessoa beber um monte de long neck, ou a pessoa fumar um baseado. O que é que vai fazer a pessoa ficar pior? O que é que vai correr mais risco para a sociedade? É uma bebida alcoólica ou é maconha? Se não é, o pastor já falou, a questão de, por mim, eu criminalizava os dois, criminalizava tudo. Né? Tem que ver essas questões aí para a sociedade, não pensar só na gente. Porque nós, só terminar, porque nós como cristãos, eu acho que deveria pelo menos ser uma coisa lógica isso aí que vocês estão falando, né? Uma coisa básica, isso aí que vocês estão falando. Um crente não vai fazer uso recreativo da maconha, não deveria pelo menos. Mas esse é o ponto, Norton. Veja, e aí é que está uma linha para mim que eu quero que fique muito claro, tá certo? Sobre essa questão da discriminação e por aí vai. O grande problema de hoje, em muitas coisas para mim, é que a gente usa o argumento utilitarista. Tá? Então, eu já comentei isso aqui uma vez, na minha posição sobre a questão do Estado. Tá? Que aí o podcast vai para um outro lado, mas assim, se você fosse perguntar como é que as leis de todos os estados do mundo, não é do Brasil não, tá? Todos os países do mundo, você perguntar para mim, pastor, essas leis deveriam emular que leis? Da Bíblia, isso eu não tenho dificuldade de dizer não. Não tenho dúvida. Não, é isso que eu estou dizendo. Ok. Mas não, Norton, marque minhas palavras. Tem crente, se eu disser isso aqui na igreja, vai dizer, mas o Estado tem que ser laico. Tenha certeza disso. Mas estou dizendo sem medo de ser feliz. Tá? O Estado tem que ser laico. Então, para mim, justamente por quê? Porque como foi Deus o Criador do homem e sabe como ele funciona, ele colocar as leis para que justamente possam reger o coração e o comportamento daquele como Criador, não tem como errar. Não tem como errar. No próprio sentido filosófico da lei, a lei é a criação de Deus, assim, no sentido nem de Exato. Não matarás, não. O que é certo e o que é errado. O certo é certo, o errado é errado. Existe toda essa filosofia por trás de lei, porque Deus é o criador até disso. Exatamente. Né? Então, o que eu quero pontuar... Pegando a lei de Deus, se fosse colocar agora a lei de Deus como uma lei moral. Veja, o ponto da maconha para mim qual é? Mesma coisa da maconha, mesma coisa da bebida em certo grau, que é o seguinte. Você vai ver que na Bíblia, por exemplo, há aquela famosa permissão não dita, né? Ou seja, pode beber, mas não pode se embriagar. Uhum. Mas observe uma coisa. É porque não está escrito desse jeito. É porque são leis... Exatamente. São deduções lógicas de uma série de textos. Mas tem texto, eu estou muito enganado, que fala exatamente sobre não se embriagar. Não, tudo bem. Exatamente. Não, tem. Efésios 5. Não vos embriagueis com vinho onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Mas várias outras não ser dado ao vinho. Não ser dado ao vinho, 1 Timóteo 3. Não seja dada a bebida forte, 1 Timóteo 3. Não, tem, Norton. Só que esse é o ponto. Tem gente que pega esses textos, por exemplo, para dizer que o cara não pode beber. Porque é um movimento inconsequente. O cara vai beber, o cara vai ficar bêbado. Só que ao mesmo tempo você vai ver na Bíblia Jesus transformando água em vinho, João capítulo 2, tá? Então, o que eu estou querendo pontuar é de que eu não tenho dificuldade com isso. Eu costumo até brincar que, o mesmo argumento que eu brinco contigo do pseudo maconheiro, o pessoal pensa que eu bebo, que eu não bebo, eu sou completamente abstêmio, porque eu defendo que uma pessoa pode beber. Mas por quê? Porque eu vejo esse comportamento na Bíblia. Só que, no mesmo pé, você vai ver que a mesma Bíblia que vai dizer que pode beber, olha a quantidade de demonstrações que ela tem contra o uso daquilo ali. E aquilo tem que chamar a atenção do crente. Entendeu? Aquilo ali o cara... Rapaz, peraí, eu posso. Mas olha quantos alertas a Bíblia vai me dar sobre isso. Uhum. Entendeu? Então, veja. A maconha, para mim, como qualquer outra droga, o que ela tenta atingir? Entendeu? E aí, veja, já li uma série de estudos sobre isso. Em particular, quando a maconha se tornou uma coisa popular, fraca, não leva a nada, é uma erva natural, nasce na natureza, não existe a manipulação como a cocaína e tudo, tal. Leia
alguns recentes estudos que vão mostrar que vicia, que em países como Portugal foi a porta de entrada para drogas mais pesadas. Aí eu vou usar o próprio argumento utilitarista primário. Mas aí entra um aspecto principal para mim, que é qual? Romanos 12, para ficar na mesma epístola que eu citei no início. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o quê? O vosso culto racional. Então, veja, tudo que faz com que o cristão fique menos racional, ele tem que odiar aquilo do fundo da alma dele. Esse é o meu argumento. Não, também. é exatamente isso aí. Você não está falando diretamente para o crente, pastoreando, aconselhando, de maneira prática. Isso em relação às drogas. Ok. Aí a gente não está falando... Calma, eu vou chegar lá. Para um ímpio. Para um ímpio. O meu ponto é, aí eu, entendendo isso então, que a maconha faz mal, qual é um dos usos da lei, como é assim, João Calvino Norton vai dizer que a lei tem 3 usos, certo? 2 de aplicação para toda a sociedade, 1 para aplicação só para os crentes, tá bom? Então, qual é a de aplicação só para os crentes? Sabe qual é? Santificar o cara. Santificação. Isso aqui só se aplica ao crente. Que isso é bem calvinista. Bem calvinista. A lei santifica o cara. Isso aí, meu amigo. A lei santifica o cara. Ela transforma o cara. A lei é um dos modos para deixar o cara semelhante a Cristo. Porque foi desse jeito que Cristo santificou. Né? Se tornou ainda mais perfeito, para usar a expressão de Hebreus. Uhum. Os outros 2 usos, Norton, João Calvino vai dizer que é para a sociedade inteira. E eu concordo. Que é qual? 1, é um espelho do coração humano. A lei é um espelho do coração do cara. Segundo, e esse é o ponto para mim, refrear o mal na sociedade. Então, se eu entendo que aquilo ali faz mal, eu entendo que deve ter uma lei que faça o quê? Que refreie aquilo. Exatamente. Entendeu? Esse é o ponto para mim. Aí a lei refreia de fato. Sim. E até para usar aqui exemplo de Calvino, a gente. Esse aqui vai sair segunda-feira? Segunda-feira. Então, ontem, domingo, as crianças aqui na escola bíblica vão estudar João Calvino. E tem uma partezinha lá do estudo da gente que a gente menciona justamente os grandes efeitos da reforma em Genebra. E tem 3 efeitos principais, mas um deles foi quase transformar Genebra numa nova Jerusalém. Com base nisso aí, que Calvino, a partir do governo civil, né, havia essa mistura lá, ele colocou para a cidade inteira a lei do Senhor como o fundamento pelo qual todo mundo deveria se conformar. Tanto que heresia em Genebra era condenada à morte. Isso. Aí é outro debate. Até por negar a trindade, né? Exato, aí é outro debate. Mas o ponto para mim tá aí. Se o papel da lei é refrear o mal da sociedade e a gente entender que isso aqui é um mal, só que aí, nota, se a gente entrar nesse argumento de mas a lei funciona, lasco. Porque aí não tem debate. Porque eu vou aplicar o quê? A lei do aborto não funciona, lei de casamento não funciona, lei de proteção a filhos não funciona. Nessa questão principal eu posso ter me expressado mal. Não tenta defender muito não, para o pessoal não concluir. Mas eu sou, no debate aqui, eu sou o opositor. O advogado do diabo. O advogado Paloma. A questão... Não é, eu concordo com o senhor. Se a gente for tentar, pronto, aí acaba com todas as leis. Né? Se o homem não é capaz... Basicamente... Estou falando em relação à sociedade. O que é pior? Ter a maconha legalizada ou ter a maconha criminalizada? Eu entendo que é melhor ter ela criminalizada. Baseado em quê? Baseado nisso que eu acabei de dizer. Se eu entendo que aquilo ali faz mal, dentro do conceito de justiça que eu entendo das escrituras, o Estado tem que ser contra aquilo. Por isso que eu entendo que tem que criminalizar o aborto. Por quê? Porque é assassinato. Eu tenho que ser contra assassinato. A gente gravou isso no podcast semana passada. Já, veja, a gente pensa que é um espantalho, mas por isso que eu estou dizendo, recomendo você ouvir o podcast da semana passada, se você não ouviu. Tá? O que a gente pontuou exatamente aqui. Dê um dedo, questão do aborto, e você vai chegar ao quê? A suicídio assistido com 22 anos de idade. A sociedade já não vai entender que a vida é um direito fundamental.
Entendeu? Então, esse argumento do der um dedo, eu não estou dizendo assim, dar um dedo vai chegar na cocaína. Mas o ponto é, se eu entendo que algo é mal, por que eu vou liberar aquilo? O entendimento deixou de ser mal. Beleza. Aí você vai voltando para o passado e você vai ver faz mal para a pessoa. Exato. Eu acho que tudo que faz mal para a pessoa tem que ser criminalizado. Então. Não é que... À luz da lei do Senhor, talvez sim, né? E tem uma coisa que... Agora veja. Só para... Calma, só que veja. Ideologicamente sim. Idealmente sim, penso eu. O ponto que a gente tem que ter cuidado é só isso. É o famoso o que faz mal. O que você está olhando para esse aspecto do que faz mal e onde? Porque a gente vai olhar além da saúde, né? Se o cara for olhar, exatamente, porque se o cara for... né? Pronto, quer ser polêmico? Eu acho que pornografia devia ser criminalizada. Sim. Tranquilamente. Sim. Eu não tenho que pensar nisso, não. Há pouco tempo atrás, eu não sou o cara da lei, mas há pouco tempo atrás, não sei se a última ou a penúltima Constituição nossa, dizia que o adultério era crime, entendeu? Era. Então... Oi? Acho que não mais. Não é mais. Mas o ponto é esse, Não sabe? é mais, não. E a questão da prostituição? É crime ainda, mas parece que é de- contravenção. O ponto é que eu acho que... Pornografia é a mesma coisa. A pornografia eu acho que não é crime, não. Não, tô falando em relação à prostituição. Ah, sim. Então, vê só. Eu acho que uma questão... Tu estás fazendo o papel de advogado do diabo, obviamente, mas o ponto é que, querendo ou não, na tua fala, e essa é a perspectiva de todo mundo, praticamente, que não fundamenta toda a sua vida moral na lei de Deus, é que a visão é muito sociológica, é muito humanista em termos sociológicos e antropológicos, entendeu? Então, assim, de fato, o cidadão vai fazer esse tipo de questionamento. Mas será que se a gente não liberar a maconha, não vai acabar com tráfico, etc, etc? Cai no utilitarismo também. Mas, de todo modo, é que o óculos que a pessoa está usando é uma visão humanista da coisa. Ele não está olhando para uma visão do homem a partir da Bíblia, ele não tá olhando para uma visão da sociedade a partir da Bíblia, mas sim por aquilo que, ou seja, utilitarista, ou seja, fundamentado numa suposta liberdade humana, enfim. O ponto é que a visão que a gente está apresentando aqui eu olho pelas lentes da Escritura, aquilo que a Escritura diz que é bom para o homem, libera-se. Aquilo que a Escritura diz que é mal para o homem, então proíbe-se, né? Criminaliza. Idealmente, pelo menos. No nosso caso. Agora veja. É aquela questão de ser, Fala aí, pastor. Não, o ponto, Norton, é isso que eu quero. Eu só quis chegar assim. Aí o problema é que vai cair para um pragmatismo aqui que é insolúvel. Que é qual? Exatamente esse. A pessoa vai pegar N exemplo na sociedade, pastor, então o que faz mais mal? Bebida, pornografia, cigarro, não sei o quê. Enquanto o que a gente tem que entender é de que se o Estado ele tem que... Eu lembro da lei seca nos Estados Unidos, por exemplo. Né? Foi o período que mais se consumiu álcool. Entendeu? Foi. Entendeu? Agora, entra um aspecto aqui que, na minha opinião, é estritamente teológico. Tá? Que é como a gente comenta aqui. Por exemplo, graças a Deus, ninguém nunca jogou uma pedra dentro da Homero para a nossa igreja. Mas vamos supor que o Joca decidisse colocar um outdoor. Por favor, não jogue pedra dentro da igreja. Mas no outro dia, a janelinha está quebrada. Entendeu? Porque a lei revela, e o ser humano autônomo agora, por isso que uma das frases mais brilhantes da história da teologia é uma frase do Van Til. Ou o ser humano está debaixo de uma teonomia, ou ele está debaixo de uma autonomia. Não tem meio do caminho. Interessante, muito legal. Não tem meio do caminho. Você está debaixo de uma teonomia, você está debaixo de uma autonomia. Tá? Então, o ser humano que quer ser autônomo vai dizer: meu amigo, quem é tu para mandar em mim um outdoor para dizer que não pode jogar uma pedra? Eu jogo quantos eu quiser. Então, esse aspecto que eu quero dizer que a gente não tem como medir, porque entra... É por isso que todas essas distopias que querem fazer, não sei se vocês viram um vídeo que queriam fazer em Dubai, chamado A Muralha, uma cidade que queriam fazer no meio do deserto, com tipo uma colônia de gente morando em cima da barra. Aí eu, na hora que eu vi aquilo assim, meu amigo, esse cara ignora o óbvio. Qual? Como se fosse uma sociedade com pouca energia, não sei o quê, um bando de hippie. Só que, meu amigo, esse cara ignora o óbvio. Qual? Quem vai morar lá dentro são pessoas com o coração distorcido. Isso vai virar uma confusão. Isso não é a temática de todo filme de distopia. Todo filme de utopia, de olha a sociedade. E sempre tem alguém, não é assim não, tem que destruir isso aqui. Uhum.
Então o ponto é exatamente isso, é de que a pergunta é, o que é bom? Para mim tem que ser a pergunta de Pilatos. Mas o que é a verdade? E a gente, como cristão, tem que estar defendendo isso. Exatamente esse ponto. Nós, como cristãos, devemos ser contra, aconselhar, vocês como pastores, pastorear as pessoas em relação a todas essas coisas. A pessoa que não quer saber disso, não quer saber disso, não quer saber do que vocês estão falando. Ela quer usar a maconha dela lá. Deixa ela cheirar. Cheirar não, fumar. O problema não é dela, não. Eu vejo, o problema é dela, só que na Califórnia... Nossa função é essa, é pregar a verdade. Falar sobre Certo. a verdade, defender a verdade. O cara não quer ouvir a verdade, a gente está aconselhando, não quer ouvir a verdade, problema dele. Mas veja que eu Agora, comecei eu meu vou- argumento. todas essas coisas que envolvem um cara, por exemplo, querer fumar a maconha dele, eu tô falando de gente rica, não. Né? Eu Que tô chega a maconha entendendo. embalada, bem bonitinha, maconha gourmet, lá na Não, tu não fala Tu- demais, não. eu tô começando a... Tu não fala demais, não. no prédio dele. Maconha gourmet, chega lá. Eu tô falando da pessoa que não tá nessa realidade. E vai lá, sei lá, numa boca ou numa casa, entendeu? Sendo que ele poderia, qualquer canto aí, do mesmo jeito do cigarro e tal. O problema vai ser dele. A gente não tá aqui apoiando a pessoa. Mas não é a mesma Mas o coisa para problema vai ser pornografia, não é a pra mesma tudo. coisa para prostituição. Esse é o ponto. É de que se eu entendo que uma lei deve refletir o caráter de Deus, a gente tem que combater isso. Agora, esse para mim que é o ponto do debate principal, que aqui vai para 1000 livros, 1000 podcasts, qual o papel do Estado e por aí vai. Então, cara, São Sabe? esferas diferentes de fato. Exatamente, são esferas É. diferentes. A gente proclama, sim. entendeu? Se o Estado criminalizar e o indivíduo vai lá, consome, compra, apoia isso aí, etc., a gente continua falando a verdade. Exato, só que eu vou defender a criminalização porque por eu entender que aquilo é a verdade. Você tá entendendo? É uma consequência do que eu penso. No mundo ideal, então, quem quebrasse a lei de Deus deveria ser preso. Veja. Entra já no traço pesado. Aí você já está. O que você está exagerando? Mas veja, Norton. Vamos trabalhar com o si. Não, veja. É porque o si é feito. Eu vou atualizar a minha piada. Eu sempre falava que se minha avó tivesse 2 pneus e um capô, era um Fusca, não era a minha avó. Mas vamos lá, só diminuir em período de inflação, vamos só mudar o veículo. Se minha avó tivesse 2 pneus, era uma bicicleta, não era minha avó. Então, com si a gente não trabalha. Mas vamos ser o seguinte, Norton. Se o reino de Israel se expandisse como deveria, veja, aí eu estou falando de uma realidade pós-queda, não pré-queda, tá certo? Pós-queda, o reino de Israel. Pós-milenista aqui. Eu sei. Então vamos lá. O reino de Israel se expandiu como deveria. Iam ganhar as nações e por aí vai. Que é o que você acha que vai acontecer, não é? Quase. Não colocar sobre Israel. Ele acha que vai acontecer. Pronto. Então vamos lá. O que é pecado seria o quê? Crime. O que é pecado seria crime. Então veja que Deus desenhou uma nação funcionar dessa forma. Pecou, vai pra cadeia. Não necessariamente. Veja, isso aí é uma coisa que vale a pena até estudar sobre isso. Porque o assunto não é tão preto no branco assim, não. Não é, não. Haviam gradações de Existiam penas gradações também. de pena, você via as próprias cidades refúgio, você vê como eu coloquei o fator complicador. Por exemplo, o Gregory Banza, que escreveu o livro sobre teonomia na ética cristã, ele escreveu, o bicho era tão competente que ele escreveu 2 livros contra os caras escreveram um livro contra ele, e ele escreveu 2 livros para rebater os críticos. Que é tem um traduzido, que é By These Standards e No Other Standard. Pronto. Esses 2 livros dele foi contra os críticos dele. Aí ele mesmo, num desses livros, não lembro qual dos 2, ele reconhece, por exemplo, o argumento do Palmer Robertson. Quando o Palmer vai dizer assim, peraí, é para ser lei para todo mundo? Aí ele, é. Aí ele, na hora, disse, então tá bom. Então, do lado de todo nascimento de uma criança, tem que ter uma pia batismal, que toda criança que nasce tem que ser batizada. Aí o cara... Ao próprio Gregory Banza deu o pé para trás. Ele, não.
Nem eu concordo com isso. Então, aí o Palmer Watson disse. Então, você reconhece que existem aspectos na própria lei que reconhecem a realidade neotestamentária do pacto. Aí ele, de fato. Porque, veja, no Israel, quem tinha que se circuncidar? Meu amigo, nasceu dele de baixo, acabou, não era opcional. O servo debaixo da tua casa. Mas no Novo Testamento, a gente não vai defender isso. Tu tem que batizar o filho da tua empregada que tá morando contigo. Assume isso. Então, o ponto, Norton, e é isso, uma coisa que volta e meia, por isso que eu gosto dessa gravação desse podcast. É porque a gente tenta mostrar para a igreja que a teologia não é esse, é isso, é aquilo. Ciências exatas. Não é, cara. Tem manobra, tem margem para manobra, para a gente ter uma conversa, sabe? Como a gente está tendo aqui. Então, para mim, um aspecto da criminalização que eu vou defender, como eu vou defender uma criminalização da pornografia, por exemplo, e vou mesmo. Sabe, pronto. Pornografia é pior que maconha 1000 vezes, mas bota maconha no chinelo. Não é criminalizado. E não é criminalizado, entendeu? Então, assim, bicho, quer ver o que mais me deixa triste? Eu juro pra você, eu vou parar de acessar esse site, que é o UOL, o site UOL, uol.com.br. Por uma razão. Todo dia que eu acesso aquela birosca daquele site, tem uma notícia tipo assim: enfermeira que foi dessa semana. Enfermeira que pediu demissão, ficou milionária, não vou dizer o nome do site, no site tal. E é só site de pornografia. Aí foi que uma vez eu... Aí esse é meu ponto. Aí olha para nossas filhas e assim, olha aí, pai, eu posso ganhar dinheiro aqui, ó. Misericórdia. Tu tá entendendo? Então, o ponto, Norte, é que o Estado, na minha opinião, ele tem que combater tudo aquilo que é errado. Então, eu sei que esse meu posicionamento é que dá pano para manga. Eu sei disso. Não estou negando isso. Tá? Mas até o como isso é feito, qual a esfera exatamente que vai combater, e é isso que eu acho que deve ser conversado, debatido. Mas o que a gente nunca pode fazer é exatamente isso. Tem uma lei, no Brasil existe lei que não pega. Na Califórnia baixaram, não foi uma lei. Mas disseram o seguinte, que se o cara roubar até $900, o cara não vai ser acusado. É pessoa. Aí tá todo mundo Só o que tá tendo é arrastão, pô. E o policial, assim, é triste, porque o segurança fica assim, ó. Sem fazer nada. Eu já porque ele sabe que se ele prender, ele é preso por racismo. Uhum. Eu sei que é uma discussão que vai para outro lado também, mas querendo ou não, a gente pode entender que isso aí faz parte de uma filosofia de Estado muito errada. O famoso Leviatã, né? Transformando o Estado gigantesco e também tirando a igreja como a consciência do Estado, né? Então, querendo ou não, o meu tio, um tio que já não trabalha mais, é aposentado, ele trabalhava como... Ele era uma espécie de auditor das leis da Câmara Municipal lá de João Pessoa. Ele veio conversar comigo uma vez dizendo, Kiko, eu acho que o pessoal sabe que eu sou Kiko, enfim, Kiko, você não sabe a quantidade de lei que chega no meu gabinete, no meu birozinho. A questão são leis ruins? São. Mas a questão pior é que são leis indiferentes, que não vai trazer nenhum benefício ou malefício. É gente querendo só meter lei, mas é porque essa filosofia de deixar tudo o Estado decidir e tirar a igreja como a consciência do Estado, que a gente conversou um pouco aqui. Tá? Esse é um pano de fundo importante, né? Como é que a gente vai, então, resolver as igrejas que roubam os membros? Porque aí a gente tem que... Roubam? Em que sentido? Já tá indo para outro lado, moço? Não, eu tô falando, a gente tá falando de criminalização de tudo aquilo que tá errado. As igrejas, essas igrejas da teologia da prosperidade, você vai lá e dá o tanto de dinheiro, que eu mesmo, algumas pessoas sabem, trabalha com festas, já aconteceu, e aí, depois da primeira vez que a gente fez um evento para uma igreja dessa, aí a gente não fez mais. De chegar lá e os pastores estarem combinando ali no camarim, entre aspas, atrás do púlpito, como é que ia ser o culto, né? Como é que ia ser ali o milagre que ia acontecer na hora lá, né? E depois pagando
tudo com dinheiro que o povo deu ali na hora. Pagando né? os atores, etc. Isso, pagando. E um monte e o dinheiro tudo, pô. A galera pobre da comunidade lá, R$2, R$10, Já soube pagando dessas tudo isso, bagaceiras. né? E essas igrejas aí, como? Porque Que, a igreja não que paga seja preso imposto, tudinho, entendeu? pronto, eu Mas falo. como a gente vai Seja preso por criminalizar estelionato, tudinho. criminalizar a gente, eles não fazem diferenciação da igreja presbiteriana, das igrejas batistas tradicionais sérias, das outras igrejas que são sérias, que são igrejas com irmãs, Norton. não fazem diferenciação dessas igrejas. Se um cara chegasse pra mim e dissesse assim, pastor, eu assim, vou ser muito Do sincero. outro lado. Mas para pegar um exemplo para concluir, se o cara chegasse para mim para dar um exemplo de combater o que é mal, pastor, se eu seria contra essa lei, pastor, eu fui para uma igreja do Hadouken de Fogo. Do Evangelho Triangular. Certo? A igreja presbiteriana do Hadouken de Fogo, certo? E o pastor chegou para mim e disse assim, se você me der R$10.000, eu curo sua catarata. Eu dei R$10.000 e eu não fiquei curado. Eu posso ir para a polícia? Eu vou dizer, pode. Eu não preciso pensar nisso, não precisa pensar. Concordo. Mesma coisa que for pro médico, me dê 10 mil que eu curo sua catarata. Não fiquei curado. Vai fazer uma denúncia contra o cara, não vai? Então, o problema é que esse movimento dentro da igreja já encontrou a saída que você não teve fé. Aí lasca tudo, mas bem. Então, assim, sobre essa questão da maconha e por aí vai, para mim o assunto não é simplesmente maconha. Mas é um cristão entender qual é o papel da lei, quem a lei reflete e, portanto, o que eu acho que o Estado também deveria refletir. Aí o debate é muito maior. Sabe? O debate é muito Minha maior. última pergunta como advogado do diabo. Vem. Maconha foi legalizada. É. E aí o pastor... Aí o crente fumou. E aí o pastor encontrou o Aí, Dalton no... Pecado. É a fumando mesma coisa. Um beck, e aí eu vou ser disciplinado, ou não? Vai, com certeza. Espero que seja. Né? Vou ser pessimista. Espero que seja. Entendeu? Espero que seja. Porque para um cristão, ele não tem que olhar para isso, não. Do mesmo jeito que adultério não é crime, mas o cara é disciplinado, entendeu? Então se o senhor me encontrar bebendo uma long neck, o senhor vai me eu não vou disciplinar. Essa é a linha, Norton. Eu não entendo que beber é pecado. Mas agora, se eu vejo um Norton preocupado em beber long neck o tempo todo, ou ficando bêbado. Então, são essas linhas. Então, veja que a maconha ela tem um efeito imediato nessa questão da tirar o cara da razão. Entendeu? Entorpecente, Entorpecente na hora. No caso da bebida, eu sou do time que não é que criminaliza, mas eu sou do time que faça feito eu. Não beba. O que eu recomendo a todo mundo é me imite. Não beba. Se o pastor só bebe o quê? O cálice da Santa Ceia. Só. Não bebo vinho, não bebo nada. Sou contra? Insisto. Não. Só que não é algo... Eu digo isso com Deus como a minha testemunha. Não acho que é algo que acrescenta nada na vida de ninguém. Se você gosta, beleza. Mas se você não gosta ou não bebe, rapaz, eu vou descobrir, já que eu posso, deixe quieto. Sabe? É a mesma coisa que eu quero querer descobrir, sei lá, se essa altura da vida você nunca comeu comida japonesa, eu não recomendo, não. Porque é caro. Escute, eu gosto de sushi pra caramba. Mas é caro pra caramba. E o cara gosta daquilo ali, se o cara não souber, meu irmão, eu gastava meu salário quase todo. Quando a gente descobriu o sushi lá no Recife, há não sei quanto tempo atrás, era quase todo domingo querendo ir comer sushi. Não tinha salário no final do mês, não. Então é meio principal. Vou dizer, criminaliza o sushi, então. Tá entendendo? Então, a linha, é isso que a gente tem que ter cuidado, como o Alci bem disse. Se a gente quer chamar o Estado para tudo, aí é bronca. É bronca. Sabe? Agora, na mesma linha, se eu entendo que o Estado tem que defender aquilo que é mal, tá certo? É uma função da lei isso, o Estado tem que reforçar a lei, aí vai estar ampliando o debate. Esse é o ponto. Então, veja que para mim não é restringir. Do mesmo jeito que a pornografia é legalizada, a maconha também deve ser, eu vou para a ponta contrária. É do mesmo jeito que a maconha é criminalizada, a pornografia também deveria. Sabe? E aí, meu amigo, o que eu espero que esse podcast tenha feito é para mostrar exatamente que como a gente, como cristão, tem que estar preparado para essa realidade. Sabe? É uma coisa que eu espero estar criando
aqui no Jockey. Esse tipo de ambiente para o debate, não simplesmente, isso é uma desgraça, com apocalípticos, coisas assim, sabe? Beleza, Alci? Beleza, Norton? Vai largar dúvidas. sua maconha agora? Vamos ver. É brincadeira, pessoal. Pois, pessoal, Pessoal, vai fazer corte aí nessas tuas falas. deixar muito claro que é uma brincadeira, pelo amor de Deus. A gente estava até conversando aqui em off, até para dar o bom testemunho aí dos pais do Norton, né? É de que o Norton cresceu na igreja, assim como eu também. E aí a gente foi preservado disso, né? Graças a Deus. Tá? Então, e é o desejo que aconteça com nossos filhos. Claro, com certeza. Né? E com Amém. os pseudos filhos do Norton também. Amém. Bom, foi, pessoal. Deus abençoe. Valeu, até pessoal. sexta, se Deus quiser.